E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou te mostrar a minha carteira de investimentos. Eu vou abrir literalmente a minha carteira de investimentos lá dentro da corretora e vou te mostrar todos os ativos que eu tenho. Também vou mostrar qual a rentabilidade ou prejuízo de cada um deles nesse momento e também vou mostrar aqui os dividendos, quanto eu já recebi em dividendos e qual foi o fundo imobiliário que mais me pagou dividendos até agora. Então fica aqui nesse vídeo até o final. Para quem não me conhece, eu me chamo Rudinei, eu sou investidor e criador deste canal. Se você é novo por aqui, eu já peço que você também se inscreva, ative o sininho das notificações e se você gostar do conteúdo, deixa o like para mim, assim você me ajuda a fazer com que esse canal continue crescendo cada vez mais, combinado? Se você já investe no mercado financeiro, seja em ações ou fundos imobiliários, você deve ter percebido que nesses últimos dias a gente começou a ter quedas aí nas cotações, tanto das ações quanto dos fundos imobiliários. Se a gente olhar aqui o índice Bovespa, que é o índice das ações, a gente tem aqui uma queda de 2,12% nos últimos 5 dias. Então a bolsa saiu aqui de aproximadamente 116, 117 mil pontos para 113 mil pontos. Se a gente pegar um período maior, neste ano a gente ainda está positivo em 6,49% no Ibovespa. Com os fundos imobiliários é praticamente a mesma coisa. No último mês aqui a gente tem uma queda de 1,21%, então saindo de 3.240 pontos para 3.183. Se a gente olhar também durante este ano, a gente tem um aumento aí de 11,26%. Então os fundos imobiliários eles se valorizaram muito mais do que as ações neste ano. Na verdade, as ações também valorizaram, só que acontece que o Ibovespa tem uma oscilação maior. Então nessas quedas aí dos últimos dias, o Ibovespa acabou caindo mais do que o IFIX. Geralmente aí, o IFIX ele oscila 1/3 do que oscila o Ibovespa. Então o Ibovespa oscila 3 vezes mais que o IFIX. Bom, dito isso, então vamos lá olhar a minha carteira de investimentos. Eu estou aqui dentro da corretora Clear, que é a corretora que eu utilizo, e tem aqui já o total do patrimônio em R$ 292.838. Então teve uma queda aí na minha carteira, ela estava com um pouco mais de R$ 300 mil. Então já impactou aqui também a minha carteira de investimentos. Eu vou mostrar cada um dos ativos aqui de forma bem rápida para esse vídeo não ficar muito longo e depois eu vou falar sobre os dividendos, tá? Começando aqui então pelo Banco BMG, que é uma ação que eu tenho aqui na minha carteira. Eu tenho 226 ações do Banco BMG, preço médio de R$ 2,71. Então está num prejuízo aqui de 11,87%. Banco BMG eu comprei um pouco antes de começar essas quedas na bolsa, tá? A bolsa estava ali perto dos 117, 118 mil pontos. Aí veio essas quedas aí e acabou caindo bastante. Próximo aqui é o fundo imobiliário Betal11. O Betal11 foi um fundo que eu adquiri no mês passado, tá? Adquiri 14 cotas, preço médio de R$ 88,19. Então uma queda aqui de 2,03% no Betal11. O próximo é o CVBI. Esse aqui é um fundo que eu já tenho ele há bastante tempo. Eu tenho 457 cotas com preço médio de R$ 90,70. Aqui ele está dando um lucro, né, um lucro de 2,26%. Ele é um fundo de papel que eu tenho já há muito tempo na minha carteira, então, como você pode ver, os fundos de papel eles não têm uma valorização nas cotas, né? Eles até sobem um pouco, depois voltam a cair de novo. Tá? O próximo fundo é o GGRC11, um fundo que sofreu bastante nesses últimos dias. As cotações dele caíram muito nesses últimos dias. Eu tenho 351 cotas com preço médio de R$ 119,51. E está me dando um prejuízo aqui de 4,7%. O GGRC também é um fundo que eu tenho ele há um bom tempo. Próximo fundo é o HCTR11. O HCTR11 também caiu muito por conta dos dividendos. Alguns meses atrás ele reduziu os dividendos e acabou caindo muito na bolsa. Mas já nesse mês ele aumentou os dividendos novamente, então provavelmente ele vai valorizar aí nos próximos meses. Eu tenho 34 cotas com preço médio de R$ 106,83. Um prejuízo aqui de 72,19% no HCTR11. Mas uma coisa interessante que eu quero que vocês notem, pessoal, que esses fundos aqui um pouco mais arriscados, eu tenho uma posição muito menor, tá? Pode olhar aqui uma queda de 72,19%, mas se a gente olhar aqui, eu tenho apenas aqui 1% da minha carteira investido nele, então, no geral, não faz tanta diferença assim para a minha carteira, tá? Esse é o grande segredo aí para quem quer ter uma carteira de investimentos de sucesso no longo prazo. Fundos mais arriscados, fundos mais novos, que é o caso do HCTR11, que a gente não sabe como vai ser, a gente investe pouco, tá? 1, 2% aí no máximo da carteira. Você vai ver aqui com o HCTR também é a mesma coisa, eu tenho apenas 1% da minha carteira.
investido nele. Então, quando acontece alguma coisa com esse tipo de fundo, que ele cai muito, não impacta e quase em nada o total da carteira de investimentos. Tá? O grosso da carteira, a maior parte tem que estar em bons ativos, em ativos de segurança. Tá? Então, justamente aqui é o próximo fundo, tá? O HCTR11, que vocês sabem aí por conta das inadimplências, caiu muito, eu tenho 34 cotas, um preço médio de R$ 106,83, tá? Então, uma queda aí também de 72% no HCTR, que também representa aí apenas 1% da minha carteira. O próximo fundo é o HGLG11, eu tenho 231 cotas com preço médio de R$ 164. Ele caiu aí nesses últimos dias também, deixando aqui com prejuízo de 3,18%. O próximo fundo imobiliário é o HGRU11. HGRU11 eu tenho 276 cotas, preço médio de R$ 132, então prejuízo de 2,25%. Próxima ação, IRB, IRBR3, tá? Eu comprei ela já no ano passado, e a gente teve um agrupamento dessas ações aqui da IRB, tá? De 30 para 1. Então, quem tinha 30 ações da IRB passou a ter apenas uma. Então, eu tenho no total aqui 33 ações. Preço médio de R$ 51,64, prejuízo de 17%, tá? Mas, se você olhar aqui, ela representa aí aproximadamente 0,5% da minha carteira. O próximo fundo é o MXRF11, o fundo aí que eu acredito que a maioria de vocês tenham também na carteira. Eu tenho 4.017 cotas, é o fundo que eu tenho a maior posição, e está me dando um lucro aqui de 3,88% no MXRF11. Meu preço médio é R$ 10,53, ainda que meu preço médio ele é alto, tá? De MXRF11. Provavelmente aí, se você compra ele já há um bom tempo, você tem um preço médio menor. O próximo fundo é o RBRR11, é um fundo que eu adquiri recentemente também, tenho 429 cotas, preço médio de R$ 91,35, prejuízo de 4,23%. RZTR11, eu tenho aqui também VGIA11, que é o último fundo aqui, eu tenho 65 cotas a R$ 9,90. Um prejuízo de 4,88. Mas acho que eu tenho mais um aqui ainda, que é o VGIP e o VILG. Falta o VILG 11 e o VGIP. Então, o VGIP 11 eu tenho 439 cotas com preço de R$ 88,70, um lucro de 0,85%. E o VILG 11, fundo de tijolo, eu tenho 60 cotas, eu tenho ele já há um bom tempo também, com preço médio de R$ 98,30, um lucro de 6,80%. E olha só que interessante, então, falando aqui sobre o total. Então, aqui embaixo a gente tem o total, né? 292 com 763. Prejuízo de R$ 5.390. R$ 5.390 ele representa aproximadamente 1,8% da minha carteira. Então, a minha carteira total hoje ela está com prejuízo de 1,8%. Lembra que eu te falei ali sobre a gestão, de você investir pouco naqueles fundos que têm uma tendência maior a ter problemas, fundos novos, fundos com uma gestão talvez duvidosa, por exemplo, a IRB. Então, esse é o caso. Você investe 1%, 2% no máximo. E quando acontece de cair, como com o HCTR11, ele não tem um impacto total. A gente viu ali que tem vários fundos ali tem um ou dois fundos, se eu não me engano, com 70% de prejuízo, mas não impacta tanto aqui no final da carteira, porque a maioria está em bons ativos, HGLG11, HGRU, MXRF. Então, são fundos que não vão te dar um problema grande, tá? São fundos muito seguros. Agora que eu já te falei aqui, então, da minha carteira, eu vou te falar sobre os dividendos, tá? Vou entrar aqui na B3 para te mostrar como está a questão dos dividendos. Então, aqui eu tenho o gráfico dos dividendos aqui deste ano de 2023, tá? Ele tem essa diferença aqui, de 422 para 3.000 aqui do mês de junho para o mês de julho, porque esse capital aqui ele não estava na bolsa, então esse capital aqui foi para a bolsa e eu passei a receber dividendos. Na verdade foi para fundos imobiliários, tá? E olha que interessante aqui, então, vamos pegar aqui esses últimos 3 meses, tá? Julho, agosto e setembro. Aqui é interessante para a gente olhar como funciona a parte da inflação nos fundos imobiliários, como ela impacta os fundos imobiliários. A gente teve deflação aqui nesses últimos meses, tá? Então os dividendos caíram aqui de 3.000 para 2.500, depois para 2.400 reais. Então é assim basicamente que a inflação impacta os proventos dos fundos. Quanto menor a inflação e até a deflação, vai caindo os dividendos.
Quando a inflação volta a subir, a gente volta a ganhar mais dividendos. Aqui ele está dando essa projeção aqui em outubro, mas essa projeção ela não funciona, tá? Não é válida aqui dentro da B3. Vai dar aproximadamente aqui nos R$ 2.500, R$ 2.600, porque a gente voltou a ter inflação positiva. Então, provavelmente no mês de outubro e novembro, esse gráfico aqui ele vai subir um pouquinho, tá? Não vai chegar aqui nos 3.000, mas vai ficar ali nos R$ 2.600, R$ 2.700, porque a gente já teve aí essa prévia da inflação. Então, basicamente, é esse valor que eu estou recebendo aqui por mês em dividendos, tá? R$ 2.500, R$ 2.600 aí de média. O fundo que mais me pagou dividendos, eu tenho aqui na planilha, tá? Eu tenho todos eles aqui. E o que mais me pagou dividendo esse ano foi o MXRF11, ele está sendo o grande campeão de dividendos, R$ 2.305. Em segundo lugar, temos o GGRC11, sim, um fundo de tijolo pagando muito dividendo. Inclusive, ele ficou na frente aqui do CVBI11 e também do VGIP11, que são dois fundos de papel. Então, o GGRC11 ele paga bons dividendos sim, tá? Tem gente que não gosta desse fundo, mas ele é muito seguro e paga muito dividendo. E durante esse mês de 2023 aqui eu já recebi R$ 11.549 em dividendos, uma média de R$ 962 por mês, tá? Essa média é por conta aqui desses meses que foi recebido aqui muito menos, né? De 400, 300 e poucos reais. Então, basicamente, essa é a minha carteira de investimentos, esses são os dividendos e esses são os fundos aí que eu tenho na minha carteira. Deixa aqui nos comentários quais fundos você tem na sua carteira, qual é a sua média de dividendos esse ano. Está crescendo, está diminuindo, como é que está aí a sua carteira e como é que estão os seus dividendos? Deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.